A hipótese é que o texto bíblico do livro do Êxodo seja um documento histórico verdadeiro. E este texto contém pistas claras sobre a rota do Êxodo, que nos levou a este local no Mar Vermelho. E se uma das histórias mais controversas já escritas na história da humanidade nunca tivesse sido um mito. Não simbólica, não exagerada, não. Uma lenda transmitida para inspirar fé, mas um evento real. Porque nas profundezas do Mar Vermelho, mergulhadores descobriram algo tão perturbador, tão inesperado, que até mesmo arqueólogos experientes tiveram dificuldade em explicar. Espalhados pelo fundo do oceano, jazem os restos do que parece ser uma enorme força militar da antiguidade. Rodas de carros de guerra congeladas em corais, restos de cavalos, ossos humanos, armas quebradas e formas que não deveriam estar ali, a menos que um exército tivesse morrido, onde nenhum exército deveria estar. E então veio o detalhe que mudou tudo: ouro. Pequenos vestígios a princípio, depois evidências metálicas inconfundíveis, enterradas sob camadas de sal coral e o tempo. O suficiente para suscitar uma pergunta aterradora. Teriam os mergulhadores encontrado o local de descanso final do exército perdido do faraó? Porque se isso fosse verdade, um dos maiores mistérios da história deixaria de ser uma questão de crença e passaria a ser uma questão de evidência. E se a evidência existe? Por que o mundo está tão silencioso? Por que as principais instituições evitam o debate? Por que especialistas viram as imagens e optaram pelo silêncio em vez da negação? Esta noite vamos mergulhar nas profundezas de uma das descobertas mais chocantes já escondidas sob o mar. O homem que todos chamavam de tolo na década de 1970. Um homem chamado Ron Wyatt. Ele não era professor. Ele não tinha um título pomposo. Não estava vinculado a nenhuma universidade ou instituição de pesquisa de prestígio. Era um enfermeiro anestesista do Tennessee que gastou suas próprias economias perseguindo o que a maioria das pessoas no mundo acadêmico considerava pura fantasia. Ron Wyatt acreditava que poderia encontrar provas físicas de uma das histórias mais famosas da história, a travessia do Mar Vermelho. A maioria dos estudiosos tradicionais já havia chegado à conclusão de que essa travessia, se de fato ocorreu, aconteceu em algum lugar nos lagos rasos e pantanosos do norte do Egito. Mas Wyatt discordava. Ele estudou cuidadosamente os textos antigos. Seguiu todas as pistas geográficas que conseguiu encontrar e convenceu-se de que a travessia ocorreu em algum lugar muito mais dramático, em algum lugar muito mais profundo, em algum lugar, em uma estreita faixa de água chamada Golfo de Aqaba. Aquele estreito braço do Mar Vermelho que separa a península do Sinai no Egito, da Arábia Saudita. Pense nisso por um segundo. Ele não estava apenas dizendo que a história era real. Ele estava dizendo que a comunidade científica vinha procurando no lugar completamente errado por décadas. Então, em 1978, munido apenas de equipamento básico de mergulho, um pequeno barco, e a convicção obstinada de que estava certo, Ron Wyatt fez o que nenhum pesquisador sério jamais se preocupou em fazer. Ele desceu e verificou por si mesmo. E o que encontrou, ou alegou ter encontrado, foi extraordinário. Rodas de carruagem no fundo do mar, incrustadas de coral, ossos de cavalo, ossos humanos. E o mais incrível, uma única roda de carruagem banhada a ouro. Daquelas que só pertenceriam a alguém da mais alta posição. Talvez um general, talvez até um faraó. Quando Wyatt apresentou suas descobertas ao mundo, as pessoas não apenas o ignoraram, riram dele. Chamaram-no de fraude fanático religioso. Um homem que via o que queria ver, porque desejava desesperadamente acreditar. E honestamente era fácil descartá-lo. Na mesma época, ele também afirmava ter encontrado a Arca de Noé, e o verdadeiro Monte Sinai na Arábia Saudita, e a Arca da Aliança em uma caverna sob Jerusalém. Então sim, a comunidade científica o enterrou. Todo egiptólogo sério, todo arqueólogo respeitável, olhou para Ron Wyatt e o descartou como um excêntrico.
Ron Wyatt morreu em 1999, ridicularizado, ignorado, esquecido. Mas ele deixou algo para trás. Sua pesquisa, seus mapas e, mais importante, as coordenadas exatas de tudo o que alegava ter encontrado. E é aí que nossa história realmente começa. A missão de 10 milhões de dólares. Avançando para o final de 2024. Uma expedição financiada por iniciativa privada, com o apoio de investidores cujos nomes nunca foram divulgados, reuniu discretamente uma das equipes de busca subaquática mais sofisticadas já criadas. Estamos falando de ex-mergulhadores militares, arqueólogos, subaquáticos profundamente frustrados com a política e a burocracia da pesquisa acadêmica. Engenheiros que operam tecnologias com as quais a maioria das universidades só pode sonhar. Que tipo de tecnologia? Deixe-me descrever a situação. Eles possuíam sonar de varredura lateral avançado, o tipo de equipamento capaz de mapear o fundo do mar com detalhes extraordinários, captando formas e padrões invisíveis a olho nu a partir da superfície. Eles possuíam veículos operados remotamente de nível militar, essencialmente robôs subaquáticos, equipados com câmeras de alta definição, capazes de descer na escuridão total, centenas de metros abaixo de onde qualquer mergulhador humano poderia ir com segurança. Eles tinham magnetômetros hipersensíveis, instrumentos tão precisos que conseguiam detectar objetos metálicos enterrados sob camadas de areia e coral intocados há milhares de anos. O orçamento total ultrapassou os 10 milhões de dólares. Isso não era um projeto amador. Não era coisa de amador. Essa foi uma operação de precisão cirúrgica com um único objetivo: descobrir se Ron Wyatt, o homem de quem o mundo inteiro havia ridicularizado, estava realmente certo. Eles foram enviados ao Golfo de Aqaba e começaram a escanear o fundo do mar, em grades cuidadosas e metódicas. Dia após dia, o sonar pulsava nas águas profundas, mapeando tudo abaixo. E então, de repente, o operador chamou todos para a Austela. Havia algo lá embaixo, algo lá. Formas estranhas, formas simétricas redondas, precisas dispostas em uma longa trilha linear que se estendia pelo fundo do mar. Formas que definitivamente não eram formações rochosas naturais. Pareciam exatamente rodas, centenas delas. O que encontraram no fundo do mar primeiro, enviaram o ROV, veículo operado remotamente. O robô subaquático desceu lentamente em águas tão escuras e frias que o mergulhador humano só conseguiria sobreviver ali por alguns minutos. Suas luzes cortavam a escuridão. E então, emergindo do sedimento, como algo saído de um sonho, a câmera capturou uma forma perfeitamente redonda, completamente incrustada de coral antiga, inconfundível, uma roda de carruagem. Conforme o robô avançava, outra roda surgiu. Depois outra. Depois outra. A área de destroços se estendia por quase 1,5 km. Isso não foi um acidente isolado. Foi uma catástrofe capturada no tempo. Os mergulhadores humanos desceram por conta própria. E o que eles vivenciaram foi descrito pelos membros da equipe como avassalador, até mesmo aterrorizante. Imagine nadar por um campo de batalha, só que a batalha aconteceu há 3.000 anos. E tudo está congelado exatamente como era no momento da destruição. O fundo do mar estava coberto de destroços. Rodas com 4 raios, rodas com 6 raios, rodas com 8 raios. Agora veja por que esse detalhe é tão importante. Esses padrões específicos de raios 4, 6 e 8 correspondem exatamente aos diferentes tipos de carros de guerra usados pelos militares egípcios durante o que os historiadores chamam de período do Novo Império. As rodas de 4 raios eram os modelos mais antigos usados pelas tropas padrão. Os modelos de 6 e 8 raios eram os veículos de alto desempenho reservados para guerreiros de elite e comandantes reais. Encontrar os 3 tipos juntos em um mesmo local, todos destruídos no mesmo instante, é como se deparar com uma fotografia do núcleo de uma carruagem egípcia sendo aniquilado em um único momento. E não foram apenas as rodas. A equipe encontrou metal retorcido que parecia ser eixos.
Encontraram também as formas retangulares de cabines de bigas, agora nada mais que bronze corroído e madeira petrificada, fundidas permanentemente ao fundo do mar por séculos de crescimento de corais. E encontraram ossos, centenas deles. Ossos de animais, especificamente costelas, e ossos das pernas de cavalos posicionados exatamente como estariam se os cavalos ainda estivessem atrelados às carruagens quando morreram. Mas misturados aos ossos de animais, havia restos humanos, colunas vertebrais, ossos pélvicos, fragmentos de crânio, todos emaranhados em uma confusão caótica que conta a história de uma morte súbita, violenta e catastrófica. E então um dos mergulhadores passou uma lanterna sobre um monte de coral e parou abruptamente. Algo brilhava sob a crosta, um brilho dourado, tênue e inconfundível. Exatamente o que Ron Wyatt havia descrito 40 anos antes. Uma roda de carruagem banhada a ouro, presa no coral, como se tivesse sido selada ali de propósito. Eles não podiam tocá-la sem destruí-la, mas documentaram tudo. Milhares de fotografias, horas de vídeo, imagens nítidas e em alta definição de algo que deveria ter paralisado o mundo. A geografia que muda tudo. Eis o que transforma essa descoberta de notável em verdadeiramente impressionante. Não é apenas o que eles encontraram, mas onde encontraram. O Golfo de Aqaba é em grande parte um cânion subaquático de profundidade assustadora. Na maioria dos lugares, o fundo do mar despenca 1.500 até mesmo 1.800 metros. Isso é mais de 1,5 km de profundidade. Paredes de água negra mergulhando em um abismo. Atravessá-la teria sido impossível para qualquer grupo de pessoas antigas ou modernas, exceto em um único lugar. Exatamente onde o campo de destroços foi encontrado, existe uma enorme ponte terrestre subaquática natural. Um planalto que se estende por quase 16 quilômetros, desde uma praia no lado egípcio chamada Nuweiba até a costa da Arábia Saudita. Em ambos os lados desta ponte, o fundo do mar despenca em cânions, com quilômetros de profundidade, mas a própria ponte é relativamente rasa, com cerca de 275 metros em seu ponto mais profundo. Comparada ao que a rodeia, trata-se essencialmente de uma estrada elevada que corta um terreno intransponível. Eis o que torna isso extraordinário. Os mapas de sonar mostram claramente um caminho natural distinto e amplo sob a água, com 16 quilômetros de comprimento e vários quilômetros de largura. É o único lugar em toda a extensão de 160 quilômetros do Golfo de Aqaba onde qualquer grupo de pessoas poderia sequer ter tentado atravessar. Agora observe a praia onde esta ponte começa no Nuweiba. É uma extensa faixa litorânea plana, completamente cercada por montanhas íngremes e intransponíveis em todos os lados. A única entrada é pelo oeste. A única saída é avançando para dentro da água. É uma armadilha natural em termos geográficos. Se você estivesse lá e alguém viesse atrás de você, teria montanhas à sua esquerda, montanhas à sua direita, água à sua frente e seus inimigos se aproximando pela única direção possível. Essa geografia corresponde quase perfeitamente ao relato antigo de um grupo fugindo para salvar suas vidas, encurralado contra o mar, com um exército se aproximando por trás. Mas aqui está o detalhe crucial. Essa ponte terrestre subaquática não pode ser vista da superfície, nem mesmo um vislumbre dela. Você não pode saber que existe sem a moderna tecnologia de sonar inventada no século XX. Não havia como um escritor da antiguidade saber que estava lá. No entanto, o relato que ele registrou aponta como uma agulha de bússola diretamente para esse local exato. Como isso aconteceu? Certo. Vamos supor que tudo isso seja real. Um exército no fundo do mar, uma ponte terrestre perfeita, a geografia certa, o período certo. Os modelos de carros de guerra certos. Como um exército inteiro acaba no fundo do mar. O relato antigo diz que as águas se dividiram. Diz que um caminho se abriu em terra seca. Um exército o seguiu. E então a água voltou com força e os afogou a todos. A ciência moderna.
compreensivelmente acha isso difícil de aceitar. Mas eis uma teoria interessante, e ela vem de algo que sabemos que realmente aconteceu. Há cerca de 3.500 anos, uma das maiores erupções vulcânicas da história humana registrada ocorreu na ilha grega de Thera, que hoje chamamos de Santorini. Este foi um evento catastrófico que alterou o planeta, o tipo de erupção que teria enviado ondas de choque por todo o mundo antigo, desencadeando tsunamis gigantescos que se irradiaram pelo Mediterrâneo e por corpos d'água interligados. Agora aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre tsunamis. Antes da onda gigante chegar, o mar recua. A água recua dramaticamente às vezes por quilômetros expondo o fundo do mar. Para quem nunca viu, pode parecer que o próprio mar está se abrindo. Então imagine a cena: um grupo de pessoas preso em Nuweiba. A erupção de Thera desencadeia um enorme recuo das marés no Mar Vermelho. A água recua expondo aquela faixa de terra de 16 quilômetros. Eles veem terra firme à frente e fogem. O exército perseguidor, observando seus alvos escaparem, avança para o fundo do mar exposto atrás deles. E então, a onda volta. Uma parede de água rugindo de volta, atingindo um exército de soldados em pesadas carruagens, encurralados no meio de um corredor, sem ter para onde fugir. O momento, a separação, o colapso. Tudo se encaixa na descrição antiga com uma precisão perturbadora. Agora existem também teorias mais mirabolantes. Alguns pesquisadores sugerem que o grupo em fuga carregava não era apenas um objeto religioso, mas algum tipo de tecnologia avançada. Um dispositivo de capacidade desconhecida que foi usado para criar a passagem e depois desligado assim que o exército entrou no local. É por isso que essa teoria argumenta que o faraó arriscaria toda a sua força militar de elite em uma perseguição desesperada. Ele não estava perseguindo pessoas, mas sim algo insubstituível que lhe havia sido tirado. Isso é provável? Provavelmente não. Mas a questão é que algo aconteceu naquele golfo, algo repentino e violento, que matou um número enorme de pessoas e cavalos e deixou os destroços no fundo do mar por milhares de anos. Por que está todo mundo tão quieto? Então aqui está a pergunta que deveria estar tirando seu sono. Se essas evidências são reais, se estão ali mesmo no fundo do mar, documentadas com tecnologia de ponta, por uma equipe confiável de mergulhadores profissionais, por que não são a notícia mais importante do planeta? Quando as descobertas foram compartilhadas discretamente com os principais egiptólogos, a reação não foi de entusiasmo. Não foi de curiosidade, nem mesmo de ceticismo. Foi silêncio, um silêncio completo, deliberado e ensurdecedor. Para entender o porquê, é preciso compreender o que essa descoberta realmente ameaça. Por mais de 100 anos, a posição acadêmica dominante tem sido firme e consistente. O êxodo em massa, descrito em textos antigos, não ocorreu em nenhuma escala histórica significativa. Essa não é uma visão marginal. É o consenso estabelecido, ensinado em todas as principais universidades e escrito em todos os principais livros didáticos. Os estudiosos apontam corretamente que não há evidências arqueológicas de uma população massiva vagando pelo deserto do Sinai durante décadas. Nenhum acampamento, nenhuma cerâmica, nenhuma vala comum. E não há qualquer menção em nenhum registro egípcio, nenhum hieróglifo, nenhum papiro de sua força militar mais poderosa ter sido dizimada em um único evento catastrófico. Todo o campo da egiptologia, suas cronologias, suas interpretações, sua compreensão do poder do Antigo Egito é construído sobre uma base que trata esse evento como mitologia. Agora imagine que você é um professor. Você passou 30 anos construindo uma carreira sobre essa base. Você escreveu livros, você formou alunos. Você apostou sua reputação profissional em uma versão específica da história. E então alguém lhe mostra imagens em alta definição de centenas de carros de guerra egípcios no fundo do Golfo de Aqaba. O que você faz?
Se você confrontá-lo abertamente e ele se revelar real, tudo o que você construiu desmorona. Se você o atacar e ele se revelar real, sua situação fica ainda pior. A opção mais segura. A opção que protege carreiras, instituições e décadas de investimento acadêmico é não dizer absolutamente nada. Mas alguns pesquisadores acreditam que o silêncio vai ainda mais fundo do que a autopreservação acadêmica. Pense no que essa descoberta significaria se fosse comprovada sem qualquer dúvida. Isso forneceria evidências tangíveis, físicas e científicas para um dos eventos centrais em 3 das principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em um mundo já dilacerado por conflitos religiosos e tensões políticas, isso não é apenas academicamente explosivo, isso é geopoliticamente perigoso. E há pessoas em posições de poder que podem ter decidido discretamente que o mundo não está preparado para essa conversa. As evidências continuam desaparecendo. E agora chegamos à parte desta história que é verdadeiramente perturbadora. Lembra-se da roda de carruagem dourada que Ron Wyatt encontrou na década de 1970? Ele a descreveu com clareza. Uma roda de 4 raios banhada a ouro, do tipo reservado para a mais alta realeza egípcia. Ele a fotografou. Ele a documentou. Ele a trouxe à superfície. E então, querendo fazer a coisa certa, relatou o fato às autoridades egípcias, acreditando que elas desejariam preservar adequadamente uma descoberta tão extraordinária. A roda nunca mais foi vista. Não há fotografias em nenhum arquivo oficial. Nenhum registro em nenhum museu. Nenhum reconhecimento governamental de que ela sequer existiu. No momento em que a roda saiu das mãos de Wyatt, desapareceu como se nunca tivesse sido encontrada. Os céticos dizem que isso prova que Wyatt inventou tudo. Sem roda, sem provas, sem credibilidade. Mas pergunte-se se fosse real. E se tivesse sido retirada justamente por aquilo que comprovava? E se neste momento estivesse guardada num cofre do governo ou numa coleção particular, onde nenhum cientista jamais teria permissão para estudá-la? Não seria a primeira vez que um artefato de importância histórica desaparece por se tornar inconveniente para pessoas poderosas. E a roda de ouro não é a única coisa que sumiu. Quando a expedição de 2024 comparou seus mapas de sonar avançados do campo de destroços com os registros originais deixados por Wyatt nas décadas de 1970 e 1980, eles encontraram algo que os deixou perplexos. Grandes áreas do sítio arqueológico, onde Wyatt havia documentado densas concentrações de peças de carros de guerra e restos mortais, estavam agora vazias. Não erodidas, não dispersas, vazias. E no sedimento onde esses artefatos deveriam estar, a equipe encontrou marcas de arrasto. Cicatrizes longas, retas e lineares no fundo do mar, que se parecem exatamente com o que se esperaria ver se objetos pesados tivessem sido presos a cabos e puxados fisicamente. Não é assim que as correntes oceânicas se parecem. Não é assim que a erosão natural se parece. Parece que alguém, ao longo de anos ou décadas, removeu sistematicamente os artefatos mais importantes deste sítio arqueológico antes que a tecnologia moderna pudesse documentá-los adequadamente. Alguém andou limpando isso. O que tudo isso significa? Vamos respirar fundo e pensar no que realmente temos aqui. Temos um campo de detritos no fundo do Golfo de Aqaba, no único local onde uma travessia antiga daquela massa de água teria sido fisicamente possível. Temos rodas de carroça com padrões de raios que correspondem exatamente aos veículos militares egípcios do período correto. Temos ossos de cavalo e humanos posicionados de forma condizente com um exército atingido por uma catástrofe repentina. Encontramos um indício de ouro exatamente no local, descrito por um homem que foi desacreditado como fraude há 40 anos. Temos a confirmação de uma ponte terrestre natural que os antigos não poderiam ter conhecido, mas que o relato antigo indica com precisão.
E temos uma comunidade científica que se recusa a dialogar com tudo isso. E temos artefatos desaparecendo. Ora, nada disso é prova absoluta de nada. A ciência não funciona assim e não deveria. Mas eis o que é inegável. As questões que isso levanta merecem respostas reais, transparentes e públicas. As evidências merecem uma análise científica adequada, não o silêncio institucional. E o homem que foi alvo de risos por 40 anos, o enfermeiro do Tennessee, que seguiu as pistas que todos os outros ignoraram e desceu para ver com os próprios olhos, merece, no mínimo, um acerto de contas honesto. Ron Wyatt pode ter se enganado sobre a Arca de Noé. Ele pode ter se enganado sobre a Arca da Aliança. Mas o fundo do mar no Golfo de Aqaba sugere que ele pode ter estado absolutamente certo sobre isso. A verdade não desaparece. Eis o que quero deixar para vocês. A história não é apenas a narrativa do que aconteceu. É a história de quem decidiu o que lembramos, quem controla os arquivos, quem financia a pesquisa, quem tem o poder de fazer uma descoberta inconveniente e desaparecer silenciosamente. O que jaz no fundo do Mar Vermelho pode ser a descoberta arqueológica mais significativa da história moderna. Ou talvez seja algo que possa ser explicado de maneiras que ainda não imaginamos. Mas não podemos saber porque as pessoas em posição de nos dizer a verdade escolheram o silêncio. E as próprias evidências parecem estar diminuindo a cada ano que passa. As filmagens existem. Os mapas de sonar existem. A documentação existe. E em algum lugar sob as camadas de corais política e medo institucional, a verdade também existe. Está apenas à espera de ser visto. A questão não é se as provas existem. A questão é se nós, como civilização, temos a coragem de realmente analisá-las. E quem, afinal, tem medo do que podemos encontrar?